a paz de Jesus para todos vocês. Que saudade, né, gente? Quanta vontade da gente se encontrar novamente, né? Enquanto não temos essa oportunidade, vamos nos encontrando por aqui, né? E aí, então, a gente vai estar hoje, né, dando continuidade ao seminário de dons, né? Seminário de dons do Espírito Santo, os dons carismáticos. Nós já estudamos um pouco sobre os dons de santificação, né? Os dons infusos, e agora também vamos estar relembrando, nesse tempo de Pentecostes, os dons carismáticos, os dons infusos, né? E eu vou estar continuando com vocês falando sobre o dom da sabedoria. E o que seria o dom da sabedoria? A palavra já diz, né? O dom de ser sábio, né? Ser sábio como quem? Ser sábio como nosso Deus. Ser sábio como nosso Deus, que sabe resolver todas as coisas, que sabe dar uma resposta ideal a quem precisa, que sabe tomar decisões da maneira sábia, né? Então, quem quer ser sábio na palavra de Deus diz assim, olha, gente, que coisa linda. Lá em Eclesiástico 1, do 33 ao 34, ele diz assim: você quer ser sábio? Se você quer ser sábio, meu filho, tu que desejas ardentemente a sabedoria, seja justo e Deus te concederá. Olha que bacana, que coisa mais linda. O que Ele mais quer de nós é que tentamos ser justos. Se formos justos, Ele nos concederá a sabedoria. E a sabedoria de Deus infunde em nosso coração, e sim, só que aliás, a sabedoria que Deus infunde em nosso coração, ela se encontra manchada. Nós temos a sabedoria. Nós não estamos totalmente ausente desse dom em nós, né? Só que ela está manchada por tantas coisas que no dia a dia vão tirando de nós o brilho de filho de Deus, vão ocupando a nossa mente, vão ocupando os nossos comportamentos, né? E aí a sabedoria de Deus vem, o Espírito Santo vem em nosso socorro, vem em nosso auxílio, né? E ele vem nos dar a graça de sempre estar renovando essas graças, que são as graças do seu Espírito, as graças que nós recebemos no nosso batismo e que ao longo da nossa vida vamos precisar várias vezes recorrer. Vamos várias vezes voltar ao Espírito Santo pedindo, clamar a Ele. Então, passemos a colocar no nosso dia a dia, no nosso cotidiano de vida, a vivência desses dons. Não vamos esperar momentos oportunos para isso, porque o Senhor precisa de nós exatamente no cotidiano da nossa vida. Amém? Então a palavra de Deus diz isso. A palavra de sabedoria é um dom de carismático do Espírito Santo que dá a graça ao homem, que nos inspira, tá? A saber como devemos nos comportar diante de uma situação, qual será a nossa ação, qual será a nossa resposta a determinada situação que aparece na nossa vida, né? Um fato ou um problema, ou seja, quando nós estamos aqui, eu estou diante de uma situação, por exemplo, uma situação complicada, e eu não tenho como me sair daquilo, eu volto ao Espírito Santo. Senhor, me ilumina. Quando eu digo isso, eu já estou dizendo, Senhor, me dá sabedoria. E aí, quando muitas vezes, né, e nós temos vem assim um insight na nossa mente, uma ideia que eu não tinha tido, aquilo já é o Espírito Santo nos respondendo. E aí a gente age, a gente responde, a gente resolve, guiado por esse Espírito Santo, pelo dom da sabedoria. Ele inspira o homem como agir, como falar inteligentemente em situações concretas, né, da sua vida, onde quer que nós estejamos, tá? Ele nos ensina ele nos ajuda a educar nossos filhos, a servir a Deus nas nossas situações. Quantos irmãos precisando de nós, precisando de uma palavra, precisando de um direcionamento para a vida, né? Às vezes precisa tomar uma decisão naquele dia e não dá para esperar, não dá para rezar muitas vezes. Mas se eu e você estivermos com intimidade, com a palavra de Deus, estivermos
sensíveis à ação do Espírito Santo, nós vamos poder ser úteis demais, porque é ali a hora que o Senhor está precisando de mim, e esse dom da sabedoria vai vir em nosso auxílio. Ou seja, é uma orientação de Deus de como viver cristamente o nosso dia a dia, né? Realmente está, olha o que diz o documento, um documento da igreja, Constituição Pastoral Gaudium et Spes, o número 15. Realmente está em perigo a sorte futura do mundo, se não surgirem homens sábios. Olha que coisa mais linda. Se não surgirem homens sábios no meio do povo de Deus, o mundo está vivendo momentos de perigo. Por quê? Porque a sabedoria do mundo, nós sabemos que é muito diferente da sabedoria de Deus, né? E homens sábios, né, no Espírito Santo, eles podem barrar as maldades, eles podem barrar decisões são anticristãs no mundo de hoje. Só o homem sábio poderá ajudar isso, somente, né? Eu queria dar um exemplo para vocês de uma sabedoria, só que isso é um exemplo conhecido de todos nós, mas eu estou aqui exatamente relembrando para nós o que é esse dom. Então, lembra da história de Salomão? Salomão, lá em 1 Reis, se vocês puderem abrir suas Bíblias, seria excelente. 1 Reis 3, 25. Lembram a história das mulheres, né? As mulheres que tiveram os 2 filhinhos, né? E que elas moravam lá naquela tenda delas, e uma noite dessas, uma delas teve um filho, com 3 dias depois a outra teve também. E aí, quando uma delas foi dormir, ela dormiu sobre o filhinho dela e o filhinho morreu. Quando ela acordou, ele estava morto. O que é que ela fez? Ela pegou o filho da outra, que já estava com 3 dias de vida, colocou no lugar do dela, e o morto no lugar do que estaria vivo, né? E essas mães ficaram numa luta. No dia seguinte, quando a mãe reconheceu que aquele filho morto não era o dela, que ela avaliou direitinho, que ela conhecia, a mãe sabe quem é seu filho. Não interessa se ele é recém-nascido ou ele tem 25 anos, 30 anos, 100 anos, né? Uma mãe sabe quem é o filho dela, assim como o nosso pai nos reconhece em qualquer lugar que nós estejamos. E aí elas vão nessa discussão, procuram o rei Salomão, né? O rei Salomão, que era conhecido como um rei sábio na justiça. Ele fazia um reinado com muita justiça. Lá elas contam essa história, que o filhinho... Aí o que é que o rei... Tem uma palavra de sabedoria. Palavra de sabedoria é isso aqui. Ele vê, peraí, eu não estou conseguindo saber quem está falando a verdade. Porque uma diz uma coisa, a outra diz a outra, identicamente. Ou seja, parecem que as duas estão falando a verdade. E agora? O Espírito Santo o instrui e ele diz o quê? Não, peguemos aí uma faca grande. É o nome lá que ele diz, outra coisa. Vamos aqui, vamos partir essa criança no meio. Vou dar metade para uma, metade para outra. Isso foi uma palavra de sabedoria. Por quê? Porque não tinha como a mãe, naquele momento, não se identificar como mãe. Então, a mãe, não, rei, pelo amor de Deus, entrega para ela ele inteirinho, por favor, não o corte. Enquanto que a outra disse assim, não, pode cortar, já que não vai ser meu, também não vai ser dela. Ou seja, nesse exato momento, por conta de uma palavra de sabedoria, foi possível a verdade aparecer. Não, a mãe é essa que não quer que corte o filho. E despediu as duas com justiça. Meu Deus, é isso a palavra de sabedoria, né? Então, vou continuar aqui. O que a palavra de sabedoria também diz é uma orientação para a nossa vida diária. Já falei até isso para vocês, né? Precisamos estar abertos, precisamos estar atentos, precisamos não complicar o Espírito Santo em nós. Não precisamos complicar, só precisamos estar em intimidade com ele. Não precisamos nada mais, gente. É conhecer a palavra, é estar em intimidade. Outra coisa que eu me lembrei agora, uma forma de palavra de sabedoria é quando nós estamos em oração. Quantas vezes estamos na nossa oração e o Senhor nos dá uma palavra? A gente vai na palavra de Deus, abre lá e o Senhor nos fala através dela. Ali também é uma palavra de sabedoria. O Senhor nos fala através da palavra dele. Então, é outra forma. Então, eu acho que não tem
Não tem algo melhor do que estarmos em intimidade com a palavra do Senhor, estarmos com ela em dia na nossa vida, estarmos conhecendo bem essa palavra, porque ela vai ser muito utilizada na nossa vida, né? No dia a dia, porque o Espírito Santo vai fazer com que nós tragamos à nossa mente aquilo que está lá, que nós já aprendemos. É também um dom de nos levar a ensinar e a explicar verdades da fé, verdades religiosas. Eu me lembrei outro dia, enquanto eu li, eu estava me lembrando de uma palavra de sabedoria que o Senhor me deu uma vez. Eu tinha um cunhado que ele falava demais mal da nossa igreja, e sempre que ele estava comigo, ele tinha assim o dom, na verdade era o dom de me provocar falando mal da igreja. Ele tinha que entrar nesse assunto e às vezes me tirava do sério, porque eu não utilizava da sabedoria de Deus para... Eu tentava, é claro, buscava palavras para ajudá-lo a conhecer melhor a igreja, mas nesse dia foi incrível. Na hora que ele começou a falar, falar de padre, disse daquilo, e ele conhecia verdades sobre a vida de pessoas, né, da igreja, e veio uma palavra de sabedoria, onde eu disse: meu irmão, deixa eu lhe falar uma coisa. Você sabe que a igreja é a minha família religiosa, é a minha família espiritual. Então, se você me encontrasse falando mal do seu irmão, falando mal das suas irmãs, falando mal dos seus familiares, você gostaria? Você se sentiria bem? Você ficaria confortável em me ver falar mal de um dos seus? Ou lá na sua casa não tem problema? Ou na tua família não tem ninguém problemático? Porque se não tiver, olha, eu sou capaz de sair da minha para ir para a sua. Se eu soubesse que teria uma que não tivesse problema, não tivesse ninguém pecador, eu ia para lá. Mas é assim? Você pode me garantir? Pois então, se você não quer que eu fale mal dos seus irmãos, da sua família, por favor, não fale mal da minha. Menino, isso tapou a boca dele. Ele passou a entender que não é legal estar falando mal da religião dos outros. Toda religião tem problemas. E aí? Mas graças a Deus, nessa hora, aí depois eu aproveitei, né? Falar bem da nossa igreja, falar que todo canto vai ter. O humano está lá. Mas o sobrenatural, ele prevalece na nossa história, né? Como diz o próprio Deus diz, e domingo nós vamos ouvir isso, onde ele diz que o mal não prevalecerá. O mal não destruirá a nossa igreja, né? O Senhor vai dizer isso domingo para nós no Pentecostes. E aí, gente, a palavra, eu queria só lembrar para vocês que quando nós estamos orando por alguém, por uma situação, que vem aquela palavrinha de ciência, uma palavrinha solta lá, né? Então, a palavra de ciência, que com certeza outra pessoa já está falando para vocês, já falou para vocês em outro momento, Deus revela a raiz de uma situação. É como se ela dissesse assim: o diagnóstico dessa doença é isso. Tá? O que causa essa situação é isso. E aí é o dom da ciência. É um pouquinho da ciência de Deus, ou seja, da onisciência de Deus. O Senhor dá aquela palavra, dá aquela visualização, dizendo: é isso que está acontecendo. Já a palavra de sabedoria, ele dizendo para nós como podemos ajudar. Ele dizendo para nós como é que nós podemos sarar aquele diagnóstico, podemos ajudar a pessoa a sair daquela situação que ele mostrou no dom de ciências. Entenderam? Então, a sabedoria é isso, né? Ele vai dizer como deve agir, como deve proceder para resolver aquela situação, tá? E aí, eu já estou encerrando, né? Eu queria sempre lembrar para que a gente estivesse sempre aberto, gente. Esse seminário é para isso. Esse seminário é para que a gente se abra novamente a essa graça. Se abra a essas graças do Espírito na nossa vida. O Senhor precisa de nós. Quando lá em 1 Coríntios 12, ele diz que os dons vêm, é o dom da fé, é o dom do milagre, é o dom da ciência, é o dom da sabedoria. Esses dons são enviados a nós, são presenteados a nós, né? A palavra dom é presente, para que possamos, para ajudar uns aos outros. É na comunidade que nós vamos utilizar esses dons, ou seja, ele não me dá o dom da sabedoria só para meu bem
particular. O dom da sabedoria é muito mais para o outro do que para mim. Claro que ele vai servir para mim também, ok? Então, assim, eu queria encerrar esse momento relembrando para vocês o que eu comecei, lá a frase que eu falei no início. Busquemos, aspiremos, desejemos os dons do Espírito Santo. Desejamos viver isso na nossa vida para que a gente possa cada vez mais agir cristamente, agir como o Espírito Santo quer que nós ajamos, agir igual a Jesus agiria, né? Vocês lembram quando chegaram com aquela pecadora, né? Que encontraram ela em adultério, que chegaram a Jesus para ajudar ali naquela decisão? O que foi que Jesus falou? Ele saiu com a palavra de sabedoria que calou todo mundo. Isso é a palavra de sabedoria, onde diz: podem pegar cada um sua pedra, jogue aí. Quem não tiver pecado, joga a primeira. Ninguém teve a coragem, porque a palavra de sabedoria, ela faz isso, ela dá uma resposta firme. Amém? Então, busquemos, se você deseja ser uma pessoa sábia, precisamos ser justos, a primeira coisa que nos fala a palavra, precisamos estar em intimidade com a palavra de Deus e desejar. Senhor, eu quero o teu Espírito Santo me instruindo. Eu quero o teu Espírito Santo me dando as atitudes de cristão, os pensamentos de cristão, a conduta de um cristão. Senhor, nós precisamos disso, Senhor, principalmente nesse tempo, né? Nesses tempos em que tantos precisam de nós, precisamos ter palavras que possam acalmar o espírito do outro, acalmar a alma do outro, né? Então, que o Senhor Deus nos dê essa graça, né, nesse período de Pentecostes, de nos encher do seu Santo Espírito. Vamos clamar, vamos cantar louvores ao Espírito de Deus esses dias, invocar essa presença do alto, invocar esse paráclito, esse sustento da nossa vida, esse que está do nosso lado nos sustentando. Ele não está longe, ele está aqui, ele está em nós, mas nós temos essa tendência enorme a esquecer essa verdade. É o próprio Deus em nós e nós ficamos perdendo tempo com tantas outras coisas, né? Então eu peço a você, meu irmão, minha irmã, cante louvores, invoque o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, sobre todo o seu ser. Quantos louvores nos traz a presença do Senhor em nós. Quantos louvores. É uma das formas que eu acho mais rápidas de sentir a presença de Deus. E aqui, assim, para encerrar, eu quero dizer, não vacile, não deixe a graça passar pela sua vida. É tempo de Pentecostes, é tempo de viver a ação do Espírito na igreja, e a igreja sou eu, a igreja é você. Amém? Então, meus irmãos, nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não deixe de rezar, ok? Deus te abençoe e te guarde. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia